Não é mistério para quem me acompanha que eu amo o Truth-Ear Zero Red. É um in-ear absolutamente fenomenal que pelos $55 que custava, entregava uma sonoridade daquele tipo que me fazia pensar, cara, será mesmo que eu preciso de alguma coisa melhor do que isso aqui? Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu. Uma das coisas que aconteceu foi o Moondrop May. É um Moondrop que não custa muito mais do que o Zero Red e que entrega toda a versatilidade do DSP integrado. Para muita gente, acaba sendo uma proposta mais completa, mais interessante. E há não muito tempo surgiu uma outra ameaça à hegemonia do Zero Red que está fazendo barulho. É esse fone aqui, é o Keyfine Clean. Eu vi muita gente que prefere este fone ao Truth-Ear. E é interessante pelo seguinte, o Clean foi lançado por $50, 49 mais especificamente, então como um concorrente direto do Zero Red. Mas hoje, na data de gravação desse vídeo, o Zero Red subiu para $65 e o Clean se manteve nos 49. Então, o Zero Red se firmou naquela faixa lá que não tem nenhuma isenção de impostos, né? Ficou mais caro, enquanto o Clean está firme ali abaixo dos 50. Então, será que essa aqui virou a nova barganha do momento? É o que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Essa unidade aqui foi enviada pela própria Keyfine, eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse. Hoje, com os impostos, esse fone aqui, que tem um fone dinâmico por lado, está custando mais ou menos R$420, ou seja, bem menos que o Zero Red, que está quase 650. Fisicamente, clássico Keyfine. Eu já trouxe tanto o Delta quanto o Clanar aqui no canal e o Clean é bem parecido, o que é uma excelente notícia. Por quê? Os fones dessa marca, cara, eles parecem seguir uma abordagem bem técnica, sem firula nos fones, assim, construção em metal, preto, com um ótimo acabamento, um formato compacto, ergonômico, é um fone que, assim, em termos de conforto, encaixe e isolamento, é excelente, o cabo é ótimo também, assim, é um cabo que é prateado, tem um conector em metal, ele parece um belo meio termo entre conveniência e algo mais rebuscado. Ele vem com uma case, cara, que eu também gosto, não é nada absurdo, mas, pô, cara, case super compacta, meio rígida, cinza, bem basicão mesmo, mas basicão de um jeito maneiro. Eu realmente curto muito essa abordagem da Keyfine, assim, é meio que mais profissional, sabe? Beleza, você não tem luxo exatamente, ele é mais básico, mas é um básico muito bem feito, que passa a impressão de seriedade. Eu acho que a melhor forma de explicar é, se eu não soubesse nada sobre a marca, e você mostrasse esse fone aqui perto, cara, de onde é que você acha que é essa marca aqui? Eu acho que eu diria que é um fone alemão, entendeu? Que segue uma escola, pô, um exemplo, olha a caixa dele. Cara, tá aqui, um 3D do fone, o nome Keyfine, bem minimalista, cara, mas bem feito. Além da case, ele vem com uma seleção de ponteiras que é bem básica, tá? Só de borracha e com bocais substituíveis. E é o seguinte, normalmente, os bocais substituíveis é um negócio que eu não ligo muito, porque as diferenças sonoras com a troca de bocais, quando existem, são mínimas, na maior parte dos casos. Aqui, não é por aí. Não é uma diferença enorme, mas é bem notável e isso me traz ao som. Ó, por padrão, o Clean vem com os bocais com a telinha prateada. E a sonoridade dele me remete muito ao nome do fone. Clean, limpa. É um fone mais em V, com graves bem fortinhos, com bastante peso, e agudos um pouco mais felizes também. Mas olha, é um belo V, muito bem executado. Primeiro porque o boost nos graves é sensacional. É uma pegada estritamente natural? Não, tem realmente grave pra caramba aqui. Não é um canhão, não é um subwoofer no ouvido, tipo um 7 Hz legato da vida, mas cara, é uma pancadinha maneira, assim, bastante impacto, bastante peso, mas eu gostei, porque assim, não deixa de ser o shelf mais focado no subgrave, tá tradicional, e eu achei não só que não existe nenhuma interferência significativa no restante do espectro, mas também que em termos técnicos esses graves são surpreendentemente bons. É o tipo de incremento que eu chutaria que traria algum prejuízo em textura e definição, mas eu não sinto isso aqui, pelo contrário, eu acho que são graves fortes, mas com muita sensação de velocidade, de precisão, sabe? Você não tem nenhum resquício de lentidão, de indefinição, né? Aqueles graves mais soltos, não, cara, é tudo muito claro, muito definido, só é forte mesmo. Então, é uma assinatura que pode ser muito divertida e que funciona muito bem com música eletrônica, rap, pop e tal, mas que apesar de ser audivelmente forte,
não chega a ponto de atrapalhar gêneros mais calmos. Eu acho que não rola nenhum sangramento, nada que me soe excessivo. Então, é uma pegada que não vai agradar quem quer neutralidade, né? Tanto o Zero Red quanto o Moondrop May, por exemplo, são fones muito mais contidos e naturais nessa região, mas eu achei que o clean sempre funcionou no final das contas. Eu gosto da quantidade e gosto da qualidade dos graves. Já sobre os médios, é o seguinte, com o bocal prata, eu acho que ele vai um pouquinho para a linha da nova meta. Isso significa que você tem um pinaguen aqui, mas que ele é mais delicado de certa maneira. E aí, assim, o timbre dessa região é muito bom e você tem uma personalidade ligeiramente mais macia, mais suave mesmo. E isso é acentuado pelos graves e agudos mais proeminentes. Ele não se torna um fone apagado ou escuro, né, com médios recuados. É bem aquela pegada mais em V mesmo, né, com graves e agudos mais fortes e os médios seguindo uma linha um pouco mais comedida, com muita suavidade, tranquilidade, mas sem perder a naturalidade. E é bem, de novo, assim, é uma personalidade que me remete ao nome desse fone, clean. É isso que ele soa pra mim, tá? Isso tem a ver com os agudos também, como eu já vou explicar, mas antes disso, só uma observação. Principalmente nos médios e médio agudos que entra o bocal preto, né, a troca de bocais. O que o bocal preto faz é aumentar um pouco o pinaguen. O clean continua um fone brilhante, com graves fortes, continua um fone em V, não me entenda mal, mas você ganha um pouco de proeminência nos médios. Isso traz mais presença, mais claridade e um tico mais de calor também. Não é nada transformador, a filosofia do fone permanece mais ou menos a mesma. Então, cara, não fica nem de perto tão natural ainda, vamos dizer assim, né, quanto o Zero Red ou o Moondrop May. Mas assim, o ponto é que é uma diferença maior do que eu costumo ver com essas trocas de bocais, e mais do que isso, é um caso em que eu acho que é uma diferença justificada. Eu acho que as duas sonoridades são igualmente bem executadas e eu acho sim que elas trazem uma diferença significativa. Eu diria que a do filtro preto é mais natural, mas a do filtro prata talvez seja um pouco mais musical, mais coerente com a proposta do fone, entendeu? Mas então é isso, eu curti muito as duas, e por mais que, ok, não seja uma coisa que dê muito pra você fazer na rua, né, pedir pra você perder um dos negocinhos, cara, eu me vi em algumas situações trocando, porque eu queria mudar um pouco a sonoridade do fone mesmo. E esse negócio que eu nunca fiz com um fone que tem bocal. Normalmente, tipo, no máximo eu testo ali, boto, esse aqui, bom, acabou. E a diferença é muito pequena. Aqui não foi assim. Eu achei que foi uma mudança apreciada. Já sobre os agudos, eu tenho muitos elogios. Eles são um pouco mais frontais, né, como eu falei, mas eu não acho que eles chegam a passar do ponto. É um fone brilhante, tá? Mas não perfurante. Eu acho que a única coisa que eu gostaria tipo, não, nem isso não. Só em gravações que são muito pesadas nessa região dos agudos é que eu penso assim, talvez pudesse ter um pouco menos, mas aí é aquilo, né? Muito mais a gravação do que o fone em si. O timbre é excelente, eles são muito articulados, muito bem definidos. Eu diria até que eu prefiro os agudos desse fone do que do Zero Red, porque eles são mais refinados e polidos aqui. Tem situações em que eu me impressiono muito, assim, tipo, com gravações que tem bons sons de prato de bateria, tipo o Esperanza, da Esperanza Spalding, ou o Space 1.8 da Nala Cipefro. Cara, eu realmente acho que os agudos surpreendem. Mas da mesma maneira que eu acho que os graves podem desagradar quem busca uma sonoridade mais natural, os agudos a situação é parecida. Eu acho sim que vai ter gente que vai sentir esse fone mais brilhante. Mas para fechar, eu sei que tem muita gente que não quer isso, né? Tem gente que quer uma sonoridade bem assim mesmo, né? Mais em V, mais intensa. E eu achei que o Clean executa isso muito, muito bem. É um fone muito gostoso, assim, muito agradável. Tipo, é a minha assinatura sonora favorita? Não. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, o True 30 Zero Red e o Moondrop May, tá? Pro meu gosto, eles se encaixam melhor. Mas o Clean é mais barato. E mesmo se não fosse mais barato, eu sei que muita gente vai preferir o que ele entrega, vai preferir a sonoridade dele. Assim, quando eu vou do Clean pro Red, a minha sensação é meio de relaxamento, assim, eu não sei explicar, tipo, mas é um pouco de alívio, assim, porque você tá indo pra uma coisa menos intensa, né? O Clean é um fone mais intenso, aí quando você vai pro Red é tipo, pra mim é assim. Só que pra muitas pessoas, eu sei que vai ser o contrário. Pra muitas pessoas, o Zero Red vai ser um fone tipo, xoxo, e você vir pra cá, vai ser você ter uma assinatura muito mais envolvente, mais divertida. Se esse for o seu caso, vai feliz pro Clean. Vai para a minha lista de recomendações na parte de progressão por assinatura sonora como um belíssimo fone em V. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.